Fala galerinha, Colégio Frei Francisco, professor Edson aqui. E aí galera, como é que vocês estão? Vamos aí para nossa segunda aula aí nesse período de reclusão, de quarentena. Espero que vocês estejam aproveitando esse momento para estar estudando aí a linda e a maravilhosa geografia, bem como as outras disciplinas, é claro, também, né? Bom, nós paramos na aula anterior, na unidade 2, ficamos de concluir aí a unidade 2, vamos para o capítulo 2 dessa unidade, onde nós iremos aí tratar sobre a Antártida e as questões ambientais que envolvem esse continente, ok? Vamos tentar entender o poder de atuação econômico e político dos países naquela região, tentar compreender aqui de forma rápida, sucinta, porém objetiva, sobre a exploração daquele local, os países que exploram aquele local, compreender de forma sucinta o Tratado da Antártida, ok? E a atuação do Brasil também naquela região, beleza? Então, dando início, nós temos aqui com relação ao Tratado da Antártida, muitos economistas, ambientalistas, as pessoas que defendem o meio ambiente, e até mesmo muitos economistas que tratam da parte não tanto ambiental, mas na parte estatística, econômica, de exploração do globo terrestre, eles defendem a tese de que esse continente ele deve manter-se inexplorado. E aqui no texto ele fala inexplorado economicamente, porém nós vemos que ambientalmente, né, esse local ele também deve se manter inexplorado. Se bem que algumas pessoas estão atuando na região, né, de forma a explorarem, né, só com fins de pesquisa, como assim regulamenta o Tratado da Antártida. Bom, nós sabemos que a Antártida ela não está sendo explorada economicamente. Isso ajuda bastante a minimizar o problema ambiental e, infelizmente, nós não sabemos como vai ser o futuro, né? Se à medida em que o homem aumenta a sua produtividade, à medida que o homem aumenta o seu consumo, à medida que o homem necessita de mais recursos naturais, né? Embora nós tenhamos aí no nosso planeta uma vasta área ainda de exploração natural, né? Mas nós devemos observar que a população cresce exageradamente. Nós temos aí uma quantidade exorbitante de pessoas no mundo, aí, acima de 7 bilhões de pessoas, e acaba que esse mundo torna-se um pouco pequeno, né? Os recursos naturais chegam a tornar-se insuficientes em alguns lugares, e isso é preocupante, porque vai que futuramente esses países, para manterem a sua hegemonia, para manterem a sua economia, eles têm que acabar explorando esse continente antártido, que é, imagino eu, um dos poucos locais que não são explorados com fins econômicos nesse planetinha em que a gente habita, tá bom? Então há muitos interesses econômicos aí, poucos interesses na verdade ambientais, e o futuro da Antártida, infelizmente, ele é um futuro incerto. Nós não sabemos aí amanhã como se dará a utilização daquele local, né, se ele será, entre aspas, colonizado de forma efetiva ou não. Bom, lá na Antártida, para regulamentar a utilização desse local, foi criado o Tratado da Antártida. Bom, esse tratado da Antártida, galera, foi um acordo que foi firmado. O autor trouxe aqui a formalização dele, que foi em 1961, porém ele iniciou em 1959. É um acordo firmado aí entre alguns países que determinava o uso do continente apenas para fins pacíficos, né? E que poderia haver um intercâmbio científico na região. Porém, esse tratado, ele, dentro do seu regulamento, ele proíbe
algumas intervenções territoriais, né? O que é isso? É você ocupar de forma definitiva a área. Em 1991, tá aqui, ó, foi aprovado o protocolo sobre a proteção do Tratado da Antártida. O que esse tratado propôs? O que esse adendo a esse tratado propôs? Ele determinou, né, que até 1991 a Antártida ela não permaneceria pertencente a nenhum país em especial, embora todos os países que estivessem fazendo parte do acordo tivessem o direito de se instalar bases ali na Antártida, né, para fins de pesquisa científica. E esse tratado ele deve vigorar aí até 2041. Nós já estamos aí em 2021, então temos aí mais 2 décadas sem que os países possam dominar literalmente, territorialmente a região da Antártida, né? Ela é tida ali como um patrimônio da humanidade, ok? Então há dentro desse tratado, até 1991, a proibição da exploração mineral, certo? A não ser para fins de pesquisa. Mas Edson, lá só tem gelo, o que eles vão explorar lá, galera? Pera lá, a Antártida é uma fonte de riqueza tremenda. Mediante estudos já realizados na região, sabe-se que tem uma quantidade considerável de petróleo naquela área, tem uma quantidade de minérios de uma variedade imensa naquela área, sem falar, chama a atenção de vocês aqui, para a exploração da própria água potável, gente. Pasmem vocês, mas a maior parte da água potável, da água doce do mundo está congelada, e mais de 80% dessa água está no Polo Sul, na Antártida. E lembrem-se que daqui a algumas décadas, infelizmente, o nosso planeta ele estará sofrendo um caos em relação aos recursos hídricos. A escassez desses recursos hídricos eles se tornam a cada dia mais eminentes. Então é bom a gente abrir os olhos e ver que essa região, na verdade, ela é uma mina de ouro, ou alguns dizem que é a galinha dos ovos de ouro para os países desenvolvidos, né? Eles não exploram, não permitem que ninguém explore, né? E deixa ela ali guardadinha como uma carta na manga para amanhã, caso a humanidade necessite, eles podem explorar a região, ok? Professor, e o Brasil, ele tem atuação nessa região, claro. O Brasil tem sim. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno organograma, né, da atuação no Brasil. Existem países que têm uma distância territorial imensa em relação ao continente antártico. Os Estados Unidos, por exemplo, né, a própria Rússia, é uma distância tremenda, distância territorial mesmo que eu estou falando. E o Brasil é um dos países, né? Tem 7 países aí que estão ali mais próximos da área da Antártida, e o Brasil é um deles. Pra vocês terem noção, fica mais próximo se deslocar do extremo sul do Brasil, lá de Chuí, para a base brasileira de Comandante Ferraz, que é o nome da base brasileira lá na Antártida do Brasil, que de 1975 até 1986 foi o período em que foi de preparação, formação, formalização e ocupação da Antártida, né, de 75 a 86 aí. E o Brasil, após isso aí, passou a realizar estudos também na região. E saibam que fica mais próximo de Chuí, do extremo sul do Brasil, para a Antártida, do que sair do extremo sul do Brasil e se deslocar para o extremo norte. Ele até me dá a distância aqui, que do sul do Brasil para a Antártida, a gente tem aí 3.172 quilômetros, né? E a distância do extremo sul do Brasil, lá de Chuí, para Boa Vista, lá no extremo norte, é ainda maior, olha só, 4.121 quilômetros de distância.
ok? Então o Brasil, a proximidade territorial do Brasil foi um dos pontos positivos para que o Brasil pudesse organizar-se e ter uma base de pesquisa ali na Antártida, ok? Então nós temos sim uma base de pesquisa. Em 1975 o Brasil ele aderiu ao Tratado da Antártida. Em 1982 dá início ao Programa Brasileiro de Preparação, de Formação, todo o projeto para implementar a base de Comandante Ferraz. E em 1984, ela é inaugurada, certo? A base Comandante Ferraz, e em 86 as atividades iniciam de fato. Em 1998 o Brasil ratifica o Protocolo de Madrid, né, que dispõe sobre a questão da preservação ambiental. Então o Brasil adere à ideia de que vai estar lá somente para fins de pesquisa, ok? Em 2007, alguns deputados e senadores formaram a frente parlamentar que dá apoio a esse programa brasileiro na Antártida, destinando verba para pesquisa desse, embora a verba não seja imensa, considerável, como alguns outros países fazem, mas o Brasil também destina verba, recursos para esse programa, ok? E em 2009, dia 3 de fevereiro, é incorporado à Marinha segundo navio dedicado a operações na Antártida. Então, a Marinha amplia os seus projetos para estarem ali na região também atuando. Em 2012, os pesquisadores concluem com sucesso a instalação do módulo Criosfera 1, né? Foi alvo de inúmeras reportagens, né? E infelizmente nós tivemos ali nesse período aí dois oficiais brasileiros que vieram a óbito, né? Infelizmente tivemos um problema detectado lá na estação e esses militares vieram a óbito, infelizmente, né? E aí nós temos aqui até 2014 aí, vocês podem ler o texto aí, não vou me ater muito por conta do nosso tempo, tá bom? Então deem uma olhadinha aí, todo o poder de atuação do Brasil na Antártida. Bom, em relação aos problemas ambientais na Antártida, antes de falar disso aqui um pouquinho, eu gostaria de relatar para vocês aí algumas regras, certo? Que estão sendo reguladas, que foram adotadas nesse tratado, algumas regras que regulam a atividade lá na Antártida, né? Que o Brasil, falei agora há pouco, aderiu a essas regras aí. Bom, o tratado ele assegura a liberdade de pesquisa na região, né? Os resultados eles devem ser permutados, eles têm que ser livres, utilizáveis, propagados, tá bom? Não pode ser nada em caráter de sigilo, entendeu? Ele permite que o equipamento, né, ou o pessoal, o militar que seja introduzido na região, os militares podem estar, vocês viram que a Marinha Brasileira está presente na região, bem como o Exército e a Aeronáutica e a Marinha de outros países também estão. Então os militares podem estar presentes lá, até porque a maior parte dessas pesquisas são feitas por militares, né? Porém, desde que essas pesquisas científicas ou qualquer outro propósito dos militares na região sejam para fins pacíficos. Isso é o ponto principal, ok? Nesse tratado da Antártida se admite alguma modificação ou emenda do tratado, um adendo, contanto que as partes eles concordem, né? E todos os países concordando, o tratado pode ser prorrogado, como já foi. Ele pode ser, alguma cláusula pode ser alterada, inclusive cláusulas ambientais, entendeu? E acreditem vocês, o governo dos Estados Unidos ele é considerado o depositário dos instrumentos, né? De ratificação do tratado. Logo quem, né? Os Estados Unidos, tem que ser eles sempre, né? E eles podem também estar regulando aí quem seja membro, quem não seja membro do Tratado da Antártida junto às Nações Unidas, ok? E o que mais que eu poderia falar?
ele proíbe a realização, lembrei, ele proíbe a realização de explorações nucleares. Isso é importante, tá bom? Isso é claro que eu estou falando de fins pacíficos. Professor, mas as pesquisas nucleares também podem ser relacionadas a inúmeras atividades com fins pacíficos, mas as atividades nucleares na região, elas são proibidas, tá bom? Qualquer depósito de resíduo radioativo lá não é permitido, ok? Isso já é um ponto positivo para os possíveis problemas ambientais. Porém, nós temos aqui problemas ambientais na Antártida que sofrem muito com os efeitos da ação antrópica no mundo inteiro, né? As agressões ao meio ambiente aí que são realizadas nos continentes acabam refletindo nos polos, entendeu? Nas regiões de maior latitude. Me dá um exemplo, tá bem aqui no texto, ó. O aumento do buraco da camada na camada de ozônio. Isso aí acaba intensificando a entrada de raios ultravioletas, intensificando a entrada de raios solares. Óbvio, vai aumentar o efeito estufa, a temperatura do planeta vai aumentar e, consequentemente, as calotas polares elas tendem a derreter. Pra vocês terem noção, eu estive vendo esses dias aí que, por conta dessa quarentena, da minimização da circulação das atividades industriais, da utilização de veículos automotores, entendeu? A poluição ela reduziu de uma maneira gradativa e muito considerável no mundo inteiro, né? Só por conta desse período de quarentena, das pessoas estarem em casa, estarem produzindo menos, estarem utilizando menos combustíveis fósseis, né? A questão da poluição no mundo já é visível por satélites. Agora eu trago uma informação para vocês que é importante porque a gente acredita. Embora nós estivéssemos com alguns problemas, né, nesse buraco da camada de ozônio, ele vem diminuindo, fruto de algumas pesquisas que foram realizadas e alguns trabalhos, algumas leis que foram propagadas, né, onde filtros foram colocados nos escapamentos dos carros, que é obrigatório, reduzir um pouco a emissão de CO2. Vocês não lembram, mas antigamente as pessoas compravam carro, Fusca, a Brasília, o Chevette, entendeu? Corcel, né? Celta não, Corcel. Aí era bonito, era o escapamento jogando aquela fumaça branca para cima aí, a pessoa achava muito interessante. Isso aí já foi proibido, foi uma das normas, né, ambientais para reduzir essa emissão de CO2. Hoje os carros são mais silenciosos, saem com inúmeros filtros no escapamento, exatamente para minimizar, não elimina, mas minimiza a questão da emissão de CO2. Sem falar em veículos aí, que a gente tem veículos elétricos que não poluem, veículos movidos a nitrogênio, ou de inúmeras fontes renováveis. Tem veículo até movido a H2O, meu querido. Então, isso aí veio fazer o filtro. Das fábricas também estão sendo notificadas já há uma longa data a implementarem filtros em suas chaminés, e isso tem reduzido o buraco na camada de ozônio. Então, mas, né, isso é um ponto bom, muito bom, mas o aquecimento global ele é real, ele é notório, a temperatura do planeta vem aumentando, inúmeros outros fatores estão fora a camada de ozônio e estão proporcionando que isso ocorra, o desmatamento, entendeu? A questão do fluxo das correntes marinhas que estão mudando, que nós vimos aí na aula anterior. Então, enfim, são inúmeras outras ações antrópicas que estão prejudicando isso aí, tá? Então, os principais problemas ambientais que eu acabei de relatar para vocês aí, ó, a questão do aquecimento global, que vai proporcionar o derretimento das geleiras e o aumento no nível dos oceanos. Lembrando que as geleiras derretendo, não só o aumento do nível dos oceanos é prejudicial, a densidade da água ela vai ser alterada. Gente, se eu tenho os oceanos que possuem uma quantidade de cloreto de sódio
considerável, né? Essa água ela vai se tornar mais densa. Obviamente a velocidade de deslocamento dessas águas ela vai ser alterada, ela vai ser influenciada. Se eu ponho mais água doce dentro da água salgada, a densidade dessa água diminui. Consequentemente, a velocidade dela também, ocasionando aí com maior frequência tornados, né? Porque vocês sabem que os ventos se formam nos oceanos. Então, fica atento nisso aí, fica ligado, tá bom? Ó, existe dentro do Tratado da Antártida, né, os interesses nesse tratado. Há uma demarcação que foi realizada nesse período aí. Há algumas reivindicações territoriais, isso aconteceu desde 2009. Tem áreas pertencentes à Argentina, à Austrália, ao Chile, à França, entendeu? Foram feitas demarcações territoriais para que não houvesse confronto ou conflito nas zonas de pesquisa na área da Antártida, ok? E esses interesses, coloquei 3 aqui para vocês. O interesse pela Antártida se deve à riqueza dos recursos naturais, já falei para vocês, só comprovando o petróleo, gás natural e alguns minérios importantes aí, cobre, manganês e outros. Outro interesse os países reivindicam frações maiores para a pesquisa, né? Porque alguns países possuem áreas maiores, outras menores, vai depender do grau de influência desses países aí e, claro, das condições de pesquisa que esses países demonstram ter, né? E as reivindicações, porém, elas não são reconhecidas pela comunidade internacional e o Tratado da Antártida impede que essas reivindicações sejam feitas, ok? Então nem adianta o Brasil chegar lá e dizer eu quero metade da Antártida para pesquisar, sendo que a gente não tem condições econômicas, mão de obra qualificada para isso e uma série de fatores que acaba não nos permitindo que isso ocorra, ok? Bom, galera, esse era o recado que eu queria repassar para vocês aí, espero que vocês tenham compreendido. Nós finalizamos aí esse capítulo 2 da unidade 2 e eu solicito vocês que realizem aí a atividade no material didático aí, no material do SAI, no livro de vocês, nas páginas 257 a 260. Nós vamos gabaritar essa atividade aí posteriormente, vou gravar um vídeo aqui pra gente comentar, ou então a gente faz aí uma outra reuniãozinha ou live, ou alguma reunião na sala de bate-papos e a gente vai debater essa atividade. Página 257 a 260. Meus lindos, um grande abraço, fiquem com Deus, tá?